Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um aulão do Tax Learning, né? O nosso aulão de hoje, com um tema bastante importante para o nosso país, que significa aí a reforma do nosso sistema tributário nacional, que vem há muitos anos sendo debatido, né? Tivemos aí ao longo dos últimos 5 anos três propostas específicas de reforma do nosso sistema tributário nacional, e o intuito hoje, né, nesse aulão, é não só trazer um retrato do nosso sistema tributário atual, como também, né, como essas propostas foram sendo desenvolvidas ao longo desses anos, né, e efetivamente em que momento nós estamos, né? Quais são os próximos passos, o que nos aguarda aí para os próximos meses de 2023. Então, antes da gente falar propriamente da reforma tributária, né, a ideia aqui é trazer, né, também para vocês como hoje o nosso sistema tributário, né, ele está dividido em relação aos tributos, né, da nossa legislação. Né? Nós temos tributos classificados e sob a competência da União Federal, né? Tributos que estão sob a competência dos estados e tributos que estão sob a competência aí dos municípios. Quando a gente fala dos tributos federais, né, e aí a terminologia tributo abrange tanto os impostos como também as contribuições, taxas, né, contribuições essas especiais, sociais ou até mesmo as chamadas contribuições de melhoria. Né? Então, iniciando ali na coluna dos tributos sob a competência da União, nós temos o imposto sobre importação de mercadorias, né? Então, quando eu trago mercadorias de outro país, ao nacionalizá-las, dependendo, obviamente, né, da característica e da classificação dessa mercadoria, eu posso vir a ter a tributação do imposto de importação. Por outro lado, né, se eu faço um embarque de mercadorias para o exterior, em especial as mercadorias que são classificadas como bens supérfluos, né, como é o caso de bebidas, armas, munições, perfumes, né, eu posso vir a ter aí a tarifação do imposto de exportação. O imposto de renda, muito conhecido aí por todos nós, né, seja sobre a ótica da pessoa jurídica ou da pessoa física. O imposto sobre operações financeiras, conhecido como IOF, né, também é um tributo administrado pela União. O imposto sobre produtos industrializados, e aí sim, né, esse tributo, ele é objeto do que a gente vai tratar aqui, né, que é a unificação da nossa tributação, a tentativa de termos uma tributação única, exemplo do que já existe nos outros países, no que se refere à tributação sobre o consumo. Né? Então, o IPI, ali marcadinho de vermelho, né? Porque é um tributo que a gente vai tratar aqui nesse movimento de reforma tributária. O imposto territorial rural, né, que é um imposto que incide sobre patrimônio, sobre a propriedade, do momento que essa propriedade esteja numa área rural, né? No quadrado azul, né, que abrange tanto a União, estados e municípios, eu posso ter as taxas, né? Taxas essas aí que a gente não vai entrar no mérito, porque realmente são muitas espécies, né? Então, as taxas, elas se dividem entre todos os entes federativos. E, de igual forma, também as contribuições de melhoria, tá bem? Agora, quando eu trato de contribuições sociais, né, mais detidamente aqui para o nosso tema, as contribuições para o PIS, né, o Programa de Integração Social, e para a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né, embora sejam tributos, mas são contribuições sociais, não são impostos, né, e sim contribuições sociais. Por último, os chamados empréstimos compulsórios. Quando a gente sai desse universo da União, que aí a gente vai segregar aqui, né, para efeito da reforma tributária, o imposto sobre produtos industrializados e as contribuições para o PIS e a COFINS, vamos para os estados, o que a gente está carregando também nessa conversa de hoje, né? Estamos carregando o imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço intermunicipal e interestadual de comunicação, conhecido como ICMS. Né? Então, desses três, nós temos o ITCMD,
que é o imposto sobre transmissão causa-mortes, que também é um tributo incidente, né, sobre transferência de bens. Esse efetivamente tem um impacto na nossa reforma, mas não tão, né, expressivo como o ICMS. E, por último, imposto sobre propriedade de veículos automotores. Sob o aspecto municipal, né, o que nós temos também impactando muito aqui na nossa reforma tributária? O imposto sobre serviços de qualquer natureza. Né? Então, também está sendo objeto aí dos desenhos, né, que nós vamos tratar aqui em diante. Então, nós temos o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, que aí também é sobre propriedade, mas urbana. Nós falamos do ITR rural, União, urbana, município. O imposto de transmissão de bens imóveis intervivos, né? E, por último, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ok? Bom, o Distrito Federal, né, como é uma unidade da federação com estados, né, de estado e município, normalmente a legislação dos tributos estaduais e municipais ela é consolidada, né, no Distrito Federal. Muito bem, então, quais são os pontos de atenção aqui para a gente, né, nessa virada de chave aí que está por acontecer, né? Hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os noticiários, né, mas nós já temos a agenda dos senadores em conjunto com os prefeitos aí no próximo 28 de setembro para alinhar, né, o texto final da Câmara e poder ter a votação do Senado e, finalmente, o texto final aprovado da emenda constitucional e a previsibilidade no dia 4 de outubro haver a votação final pelo Senado do texto da emenda constitucional. Então, está bem mais perto do que a gente possa imaginar, né? Então, o que a gente vai trazer aqui, né? Um histórico, a gente vai trazer uma linha do tempo do que vem acontecendo aí desde 2019, as principais discussões em torno do imposto único e o momento atual, que foi aí a redação do substitutivo pela Câmara dos Deputados, que vai ser objeto de votação pelo Senado Federal. Bem? Bom, então vamos lá. Dando sequência aqui, né? Basicamente, o que muda com a reforma tributária? Né? O grande objetivo do Brasil, e aí isso está muito aliado à política internacional, é que efetivamente ele transforme o seu sistema tributário nacional através da figura de um imposto sobre consumo que seja único, né? Conhecido como Imposto sobre Valor Agregado ou IVA. Esse imposto sobre valor agregado ele já é aplicado nos outros países. E como o Brasil, ele desde 2017, ele mantém um interesse, né, em novas negociações internacionais, de efetivamente ser um membro da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para que ele efetivamente possa atender, né, esse pleito, ele precisa estar enquadrado em determinadas regras que são aplicáveis hoje para os outros países. Uma dessas regras significa o nosso sistema tributário nacional, né? Muito complexo, com muitos tributos incidentes na cadeia de consumo. Então, é um passe, né? Efetivamente representa, né, uma permissão para que o Brasil ingresse na OCDE efetivamente através dessa reforma tributária, né? Já tivemos aí há algum tempo a reforma da Previdência, que também era um outro paper, era um outro requisito para que o Brasil ingresse na OCDE. Tivemos recentemente a edição da Lei 14.596 em 2023, trazendo as novas regras de preço de transferência, né? Aplicadas no ambiente OCDE para o Brasil, então o Brasil também atendeu aí um outro requisito, e agora, efetivamente, o que está faltando? A reforma tributária, né? Então, esse é um requisito necessário para que o Brasil, ele efetivamente, sente lá na cadeirinha da OCDE, seja um país membro, oficialmente falando. Para que isso aconteça, né, os modelos de tributação propostos, né, nós veremos aqui como as PECs surgiram e qual foi o modelo inicial e qual foi o modelo final que a gente está aí diante do Senado para fins de aprovação. Nós tivemos um primeiro modelo instituindo um imposto sobre bens e serviços, um IBS, um imposto único, alcançando efetivamente aí a unificação da tributação dos estados e municípios. Só que, nesse momento, né, tudo que
pelo menos para quem está aqui presente, trabalha na tributação indireta, sabe como é difícil, né? E quanto é diferenciada essa tributação quando a gente caminha por todos os estados do Brasil, né? Existem particularidades de um estado para o outro. Então, alinhar todos os entes federativos, né? Para ter uma tributação única, né? E principalmente, né? Sem alterar muito a fatia do bolo, né? A repartição das receitas tributárias, isso realmente traz uma grande dificuldade. Em função disso, o que aconteceu? Logo após, né, a edição da primeira proposta de emenda constitucional, que a gente chama de PEC, né? Porque para mudar, alterar o sistema tributário nacional, efetivamente eu preciso alterar a nossa Constituição Federal. E para que a nossa Constituição Federal seja alterada, eu preciso ter um ato, né, chamado de emenda constitucional. Né? Então, nós temos, por isso que é PEC, né? A gente fica vendo nas matérias de jornal, PEC para cá, PEC para lá, é proposta de emenda constitucional, tá? Que é justamente o ato que permite a alteração da nossa Constituição Federal. Como nós tivemos aí alguns embates, né, nessa primeira proposta de unificar estados e municípios apenas, nós tivemos aí uma segunda proposta, né, trazendo a figura do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços. Né? Então, foi pensado lá na época, lá em 2019, através de um faseamento dessa reforma tributária. Olha, vamos começar unificando o que é mais fácil, né, que são aqueles tributos de competência da União, né, sobre classificados como contribuições sociais, e após a gente unifica, né, os impostos de competência dos estados e municípios, para então a gente alcançar 100% do nosso objetivo, que seria a reforma tributária. Tá? Então, para isso, nós tivemos, na verdade, aí já tivemos 3 propostas de emendas condicionais, né? A gente vai ver o que cada uma propõe, mas, de qualquer forma, quais foram os principais pontos tratados ao longo de todos esses anos, né? Primeiro, né, a preocupação com o impacto da carga tributária para o consumidor final, né? Não só pelas alíquotas diferenciadas, como também da sistemática do cálculo por dentro, né? Que a gente tem aí muito detidamente em relação ao ICMS. O ICMS, ele precisa, o próprio tributo compõe a sua base de cálculo, né? Então, eu preciso ali fazer o grossar, preciso calcular por dentro. Isso resulta em uma carga tributária muito elevada aí para o consumidor final. Os benefícios fiscais, né? Porque a partir do momento que eu crio um modelo único de tributação, como é que eu fico em relação a isso? Né? Na legislação atual, no nosso sistema tributário atual, os benefícios fiscais voltados aí para as legislações estaduais precisam ser definidos pelo CONFAS, né? Que é um órgão, né, federal, que ali ele alinha com os representantes de cada estado quais são os incentivos fiscais que serão concedidos, ou de forma impositiva, né, através de convênios e protocolos, ou através de uma autorização, ou seja, o Estado ele opta em conceder ou não mediante autorização do CONFAS. Muito bem, com esse novo desenho, né, de um tributo único, como ficaria a questão dos benefícios fiscais, né, e obviamente, aí a arrecadação para estados, principalmente para os estados, né? Créditos presumidos, alíquota zero, isenções, reduções e termos de acordos específicos. Não vou dizer também, né? Porque para os federais, né, quando a gente fala de PIS e COFINS, nós temos aí alguns produtos hoje que são beneficiados também, né? Por alíquota zero, por alíquotas reduzidas, né? Temos transações aí destinadas, né, ou oriundas da Zona Franca de Manaus. Então, tudo isso precisa ser considerado no momento que eu penso aí, não, vou rasgar aqui meu sistema tributário nacional e vou criar um outro totalmente diferente. Definição de alíquotas por ente tributante, porque aí a gente adentra na principal questão, né, muito discutida, que é a repartição da receita tributária entre União, Estados e municípios. Né? Então, vem a briga. Poxa, será que o novo imposto será de competência da União? Então, como é que fica a arrecadação dos estados e municípios? Né? O ideal é que fosse também de arrecadação dos estados e municípios. Então, isso vem sendo discutido desde a primeira
criação aí do IBS, quando nem existia a possibilidade de a gente ter uma CBS, né? E a mensuração efetiva dos custos, considerando o creditamento amplo, né? Então, nesse estudo, nesse levantamento aí, realizado ao longo dos anos, né, de tramitação das PECs, também houve uma preocupação com isso, aqueles resíduos tributários que o contribuinte nunca consegue aproveitar. Né? Então, a legislação atual, ela possui alguns mecanismos, né? Além do crédito escritural, que são aquelas linhas que as legislações permitem você fazer o confronto, apropriar o crédito e confrontar com o tributo devido na operação subsequente, né? Nós temos, no âmbito do ICMS, por exemplo, a figura dos ressarcimentos dos ICMS aí por substituição tributária. Então, como é que ficaria isso no novo mundo, né? No mundo IVA, esses resíduos tributários? Vamos lá. Ressarcimento dos impostos pelo novo modelo e créditos acumulados não consumidos no final da transição, né? Então, por exemplo, eu vou ter ali um ponto de partida para o novo modelo. Então, como é que eu vou fazer? As empresas que vinham acumulando créditos, vai fazer o quê com aqueles créditos? Tá? Então, são pontos cruciais que a gente ainda não tem todas as respostas, né? Acredito aí que a legislação infraconstitucional vai ajudar também, né? Não necessariamente a proposta de emenda constitucional, mas supostamente uma lei complementar que aí vai tratar dos elementos essenciais desse novo tributo, dessa nova espécie tributária, possa esclarecer o que faremos, né, com essas situações aí do período de transição. Critérios para devolução de tributos ao consumidor, conhecido como cashback, né? Então, isso também foi vislumbrado, voltado para que finalidade? Né? Para apoiar o contribuinte, o pequeno contribuinte, né? Normalmente, nós já temos, inclusive aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, um sistema de cashback para efeito ICMS, para famílias de baixa renda, consumidores que sejam famílias de baixa renda. Né? Nós temos aí alguns exemplos semelhantes, como é o caso da nota paulista, a própria nota carioca, que concede crédito aí através de abatimento no IPTU, que deve ser pago pelos contribuintes. Então, são exemplos de cashback. Né? Então, a nova proposta também de sistema tributário nacional pensou, né, nessa equalização. Né? Nós tivemos aí várias entrevistas por parte de representantes que estão atuando nessa votação e demonstrando que, efetivamente, né, o objetivo é atingir aquele grande contribuinte, né, deixando aí o pequeno empresário, o pequeno produtor ainda com seus sistemas de tributação diferenciados. Né? Bom, transição e operacionalização de 2 modelos de tributação, e essa vai ser uma grande realidade aí na nossa vida de contador, né? Nós que estamos sentadinhos aí na cadeira do tributário, né? Hoje a gente já se depara com algumas dificuldades de processo, né? Poxa, mas quem vai fazer FDRIF? Fiscal ou contábil? Quem vai fazer isso? Fiscal ou contábil? Quem entrega a DCTF Web? A gente fica brigando, às vezes, para tratar de determinados processos, e agora a gente vai ter que repensar tudo de novo, né? Quais vão ser os responsáveis, qual será a matriz de responsabilidades, né, na apuração desses novos tributos que vão surgir aí nesse período aí de transição. Critério para alocação de créditos em operação B2B, né, operações aí de varejo, e malha fiscal e logística. Né? Então, esses foram os fatores, principais pontos aí, tratados, pensados ao longo aí das propostas de emenda constitucional. Muito bem, então nós tivemos 2 PECs inicialmente, né? Em 2019 nós tivemos 2, e tivemos mais recentemente uma em 2022, e temos hoje um texto final da Câmara dos Deputados aí, disponibilizado ao Senado para votação, supostamente até o dia 4, né? Então, ambas, né, propuseram, né, na época, a extinção de uma série de tributos, cada uma com a sua particularidade, consolidando as bases tributáveis em 2 novos impostos, né, ou tributos. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e o Imposto Específico sobre Alguns Bens e Serviços, Imposto Seletivo. Então, no início, nós não tínhamos a CBS, nós só tínhamos a figura do IBS e do Imposto Seletivo. Imposto seletivo, incidentes sobre produtos que possam causar
danos, né, sejam prejudiciais. E aí, quem é que está aí lá no topo, né, dessa lista? Os cigarros, né? Cigarros, bebidas alcoólicas, né, estão lá listados para fins de incidência do imposto seletivo. Aí, na sequência, né, fazendo aí só um parâmetro, né, do que a gente tinha e para o que a gente tem hoje na votação final da Câmara, né, pela PEC 110, né, eu teria um imposto único, seria um tributo estadual, instituído por intermédio do Congresso Nacional, com poder de iniciativa reservado basicamente a representantes dos estados e municípios, exceto por uma comissão mista de senadores e deputados federais, criado especificamente para esse fim ou por bancada estadual. Já a PEC 45, o tributo teria aí, né, a competência federal, e vai continuar tendo, federal, a gente vai falar disso mais adiante, né? Instituído por meio de lei complementar federal, né? E aí, só voltando ao nosso desenho inicial, né, o nosso sistema tributário atual, nós temos aí tanto o ICMS como o ISS são impostos ou tributos que eles precisam ter uma lei complementar, estabelecendo as normas, estabelecendo esses elementos essenciais. Né? Então, nós temos, pelo lado do ICMS, a Lei Complementar 87 de 96, conhecida como a Lei Candir, e sob a ótica do ISS, a Lei Complementar 116 de 2003. Né? No modelo sugerido pela PEC 45 e mantido, né, na redação final do substitutivo, nós temos o IBS, né, instituído através de lei complementar. Então, teremos que ter essa lei complementar publicada, obviamente, após a emenda constitucional ser aprovada e divulgada no Diário Oficial da União, teremos que ter uma lei complementar para que efetivamente, né, eu tenho ali a instituição oficial desse novo tributo. Né? Tributo federal, instituído por lei complementar federal, exceto em relação à fixação da parcela das alíquotas destinadas à União, Estados e ao Distrito Federal e municípios, a ser definida por lei ordinária em cada ente federativo. Né? Então, esse foi o desenho inicial da PEC 45, que está aí, né, nos bastidores do Senado. Muito bem. Falando de extinção de tributos, né, o que elas trouxeram? Né? A PEC 110, né, 9 tributos. A proposta é distinguir 9 tributos: o IPI, o IOF, PIS, PASEP, COFINS, CID de combustível, salário educação, ICMS e ISS. Né? Nós temos aqui como impostos o IPI, o IOF, o ICMS e ISS, né? E como contribuições o PIS, PASEP, COFINS, CID, né? E o salário educação. Né? Então, 9. O que efetivamente trouxe, a PEC 45 trouxe? A extinção de 5, que permaneceu efetivamente aí na redação final do substitutivo pela Câmara. Né? Então, teremos aí a extinção do IPI, né, de competência federal, IPI, PIS, COFINS, competência estadual, ICMS, competência municipal, o ISS. Qual foi a maior dificuldade ao longo de todos esses anos? Né? Efetivamente pensar numa alíquota única que pudesse suprir todos esses tributos, né? Principalmente se pensarmos sob a ótica do ICMS, né? Dependendo do fato gerador, né? Por exemplo, telecom, né? Telecom agora está enquadrado como essencial, mas durante muitos anos nós tivemos alíquotas aí para serviço de telecom na faixa de 29%, 27%, 30%. Então, como é que eu vou reduzir isso, né? Congregar todos esses tributos, reduzindo a alíquota dos estados, como é que fica a arrecadação deles? Né? Então, esse realmente foi o impasse aí ao longo de muitos anos e que trouxe essa dificuldade dessa reforma ser aprovada. Né? O que efetivamente deu um pontapé, né, um empurrão para que ela acontecesse, certamente foi a intenção aí do Brasil ingressar na OCDE. Né? Por isso que não teve saída. Eu tenho que adaptar o meu sistema tributário nacional, senão eu não consigo ingressar na OCDE. Muito bem. PEC 110, Lei Complementar fixa as alíquotas do imposto, havendo uma alíquota padrão. Poderão ser fixadas alíquotas diferenciadas em relação a padrão para determinados bens e serviços. Portanto, a alíquota pode diferir dependendo do bem e serviço, mas é aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional. Então, aqui eu teria uma variação, mesmo que aquela alíquota por determinado bem ou serviço, se fosse diferenciada,
é uniforme no país, mas eu não tenho um tributo único, né? Eu teria aí algumas exceções ao imposto único, né? De acordo aí com a PEC 110. PEC 45, né? Como é que ela veio inicialmente? Cada ente federativo fixa uma parcela da alíquota total do imposto por meio de lei ordinária, federal, estadual, distrital, municipal. Uma vez fixado o conjunto de subalíquotas, forma-se a alíquota única aplicável a todos os bens e serviços consumidos ou destinados a cada um dos municípios e estados brasileiros. Então, isso é importante também. A PEC 45, ela concentra a tributação no destino, né? Isso desde o início, né? E continua aí com a redação do substitutivo. O que se discutia aqui? Poxa, se eu abrir uma exceção, né, para ter efetivamente subalíquota, eu também não vou atingir o meu objetivo, que é ter uma alíquota única, uma tributação única, né? Foi criada a figura da alíquota de referência, aquela entendida, assim entendida, aquela que é aplicada sobre a base de cálculo do IBS, substitui a arrecadação dos tributos federais, excluída a arrecadação do novo imposto seletivo, do ICMS estadual e do ISS municipal, né? Então, a gente também tem algo parecido aí na redação final, que a gente vai ver adiante. Em relação aos benefícios fiscais, né? Bom, para a PEC 110, autoriza a concessão de benefícios fiscais por lei complementar, né? Então, não mais através aí CONFAS, né? Porque hoje os benefícios estaduais, eles devem ser tratados no âmbito do CONFAS, né? Principalmente no que se refere às operações interestaduais. Nas operações com alimentos, inclusive os destinados a consumo animal, medicamentos, transporte público, coletivo de passageiros, urbano de caráter urbano, bens do ativo imobilizado, saneamento básico, educação infantil, ensino fundamental, médio superior e educação profissional, né? Então, isso era a previsão, as excepcionalidades aí para fins de benefícios fiscais previstos pela PEC 110. A PEC 45, inicialmente, ela não previa a concessão de benefício fiscal, que era uma outra crítica, né? Porque até então, como é que nós faríamos, por exemplo, com cesta básica, né? Eram as grandes dúvidas, né? Cesta básica que vinha sendo desonerada aí, dos tributos indiretos, como é que eu faria para esses casos específicos? Ambos os textos previam a possibilidade de devolução do imposto recolhido para contribuintes de baixa renda, nos termos de lei complementar, o cashback, né? Então, se vocês tiverem oportunidade de ver lá no site do Rio Grande do Sul, a gente tem um programa já existente de cashback aí para contribuinte de baixa renda. Bom, e o imposto seletivo, que seria aquele imposto, né, à parte para os tributos que sejam eleitos, né, como prejudiciais, né? Pela PEC 110, imposto cobrado sobre operações com petróleo, derivados, combustível lubrificante de qualquer origem, gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviço telecom, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e veículos automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreos. Então, a PEC 110, ela leva muito o conceito do imposto seletivo para o conceito de um produto supérfluo, né? E embora saibamos que hoje a nossa legislação, através da Lei Complementar 194 de 2022, 192 de 2022, trouxeram a definição de essencialidade, né, para combustíveis, energia elétrica, serviço telecom, mas como a PEC é lá atrás, né, foi antecedente a essas leis complementares, com a redação final aí da Câmara dos Deputados, houve uma mudança desse conceito aqui, bem? Bom, PEC 45, os tributos cobrados sobre determinados bens, serviços e direitos, com o objetivo de desestimular o consumo, não são listados sobre os quais tributos ou serviços o tributo irá incidir. Cabe à lei ordinária ou medida provisória instituidora definir os bens, serviços ou direitos, né, sobre essa ótica de supérfluos ou prejudiciais e, portanto, sujeitos ao imposto seletivo. Então, não seria a própria emenda que traria essa definição. Eu teria que ter essa definição aí na lei complementar. Bom, a PEC 46 de 2022, né, diante daquela discussão toda, né, nos bastidores do Congresso Nacional, toda aquela dificuldade de unificar a alíquota em função dos interesses dos estados e municípios, nós tivemos aí a edição dessa PEC, né,
propondo a unificação das leis estaduais do Distrito Federal e Municipal, que regulamentam o ICMS ou ISS, por lei complementar, como um único tributo federal. Né? Então, a proposta foi o seguinte: ó, vamos separar o que está dando briga, né, que é o ICMS e o ISS, vamos tentar unificar essa legislação, né, através aí de uma lei complementar. Então, em vez de nós termos duas, né, ter a Lei Candia 116, teríamos uma só, para criar, né, a unificação desse tributo. Né? E as alíquotas continuariam sendo determinadas e ajustadas pelas leis do Estado, DF e município, ou seja, não resolveria. Né? Então, ficou evidente aqui que essa PEC não teria como ir adiante. Por quê? Porque realmente não resolveria o impasse dos estados e municípios. Se eu não criar, né, uma tributação sólida, unificada, né, e os estados e municípios terem que atender, dificilmente você vai ter, né, um acordo entre eles. Né? Volta novamente aí a figura da guerra fiscal. Muito bem, cashback tributário, né? O que seria isso? Né? Quais são os objetivos? Primeiro, o olhar é a política social, né? A justificativa, efetivamente, a restituir valores pagos de tributo para aquele contribuinte de baixa renda, né? Além, obviamente, da concessão de isenções ou reduções, tributos aí para microempresários, etc. Aqui o objetivo é reembolsar mesmo, né? Bom, já temos modelos em outros países aí da América do Sul e da América do Norte também. E aqui no Brasil, nós tivemos aí a nota fiscal paulista, temos a nota fiscal paulista, que você declara lá o seu CPF para você receber os valores. E no Rio Grande do Sul, nós temos o programa Devolve ICMS. Então, se vocês buscarem lá na página da Cefaz, da RS, Devolve ICMS, você tem ali os critérios e o que o contribuinte precisa fazer para ele efetivamente ter o cashback aí do tributo, que em tese ele teria pago a mais, né? Então, a ideia, né, além de trazer uma alternativa para resíduos tributários, ou seja, tanto saldos credores de tributos aí no momento da transição, né, como também, né, aquele excesso de tributação nos contribuintes de baixa renda, trazer a figura do cashback tributário. Então, isso ainda persiste, né, na reforma, ainda está previsto aí no substitutivo, né, na última redação, quando a gente escuta assim, o substitutivo é a última redação do texto da reforma aprovada pela Câmara dos Deputados. Né? Então, vocês podem facilmente baixar esse texto, né? Ele traz lá os artigos da Constituição Federal que estão sendo alterados, mais detidamente, né, a criação aí do artigo 156A, criando o IBS, né, e o 195A, criando a CBS, trazendo as características para essas duas espécies tributárias. Muito bem, então essa aqui foi uma historinha, né, só para contextualizar, tudo que aconteceu, né, até agora. Agora a gente vai falar especificamente do que foi aprovado, né, e que a gente espera aí que o Senado ele efetivamente atue para equalizar algumas distorções que a gente tem visto, né, tem sido super debatido aí no mercado, nas matérias de jornal. Bom, o que restou? Na primeira substituição de 5 tributos, como já estava previamente, né, lá na redação original da PEC 45. Então, a ideia do IVA é substituir o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e IPI, né? ICMS de competência estadual, ISS competência municipal, PIS, COFINS e IPI de competência da União, por 2 tributos de valor adicionado. Então, inicialmente, nós não teremos o mundo ideal do imposto único, né? Serão 2 tributos de valor adicional. A contribuição sobre bens e serviços, conhecido como CBS, e o imposto sobre bens e serviços, conhecido como IBS, e além desses 2, o chamado imposto seletivo, né, de caráter extrafiscal, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Né? Então, o que a gente permanece ainda, né, dentro dessa definição, efetivamente são cigarros, armas, munições, né? São produtos que efetivamente se enquadrariam aqui dentro do conceito de imposto seletivo. Muito bem, tanto a CBS, né,
como o IBS, o Imposto Seletivo, perdão, tanto a CBS como o Imposto Seletivo são de competência da União, né? Já o IBS, a competência ela vai ser repartida entre estados e municípios, né? Previsão de instituição através de lei complementar, né? Então, uma lei, né, assim que for aprovado o texto final da PEC, né, da proposta de emenda constitucional, eu vou efetivamente, né, após a publicação no Diário Oficial da União, eu necessita de existir uma lei complementar trazendo, né, efetivamente a figura dos elementos essenciais, né? Então, todos os tributos, tanto a CBS como o IBS, terão os mesmos fatos geradores, as mesmas bases de cálculo, as mesmas hipóteses de isenção, de não incidência ou imunidade, né? Então, eu não vou ter mais diferenças quando eu falo de elementos essenciais, né? Os sujeitos passivos, quem são os sujeitos passivos? Quem são os contribuintes, né? Quando a gente fala de elementos essenciais do tributo, eu estou falando de fato gerador, base de cálculo, contribuintes, alíquotas, né? Então, isso efetivamente vai ser instituído através de lei complementar, com algumas exceções, né? Para tratamentos diferenciados ou favorecidos de tributação. Aí, nesse sentido, o que a própria, o próprio texto final traz como excepcionalidade, né? As empresas do Simples Nacional vão continuar com seu tratamento unificado e favorecido, isso não será alterado, né? Eu vou ter, para algumas mercadorias também, uma redução de alíquotas, né? Que a gente vai ver no próximo slide, também vou ter um tratamento diferenciado. Agora, os benefícios fiscais, eles vão ser previstos em Constituição Federal. Então, efetivamente, eu vou precisar ter uma PEC para trazer um novo benefício fiscal ou alterar um benefício fiscal existente, né? Não tem mais aquele regramento, né, tão independente como existe hoje através do CONFAS, né, através de um órgão aí que é administrado pela União, mas que atende o pleito aí de todos os estados. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Regras de creditamento instituídas através de lei complementar. Então, é previsto para o IBS o regime da não cumulatividade, né? Mas são regras que valem para todas as unidades da federação, do momento que vai ser uma lei complementar única, né? Os estados aí eles vão ter algumas possibilidades, né? Mas não vai ser tão não vai ser tão independente como a legislação atual. Bom, o que nós tivemos, né, além da redação final do substitutivo? Né? Nós tivemos aí um pronunciamento relativamente recente, através de uma nota técnica do ministro da Fazenda, divulgando uma alíquota padrão do IVA Dual. O que é IVA Dual? Né? Porque são dois IVAs, né? O IBS e o CBS, por isso que recebe essa nomenclatura, né? Entre 25,45% e 27% no total, dependendo do chamado hiato de conformidade. O que é o hiato de conformidade? Variável que busca refletir a diferença entre o potencial de arrecadação sobre o consumo com base na legislação em vigor, já considerando todas as exceções, e a arrecadação efetivamente obtida pela administração pública. Né? Então, nós teremos aí alguns anos de transição onde essa análise ela vai ser mutante, inclusive para fixação de alíquotas do IVA. Né? Então, a gente vai ter um cenário inicial, né, com uma alíquota teste para o IBS, mas que ao longo dos anos, né, a gente tem uma transição aí prevista entre 2027 e 2033. Só que até 2033, quando vir a chave definitiva, essa análise ela vai continuar sendo realizada, né? Como é que está a arrecadação, considerando os termos da nova legislação, em detrimento ao que a gente tem hoje, né? Fatores que determinarão a alíquota. Primeiro fator, arrecadação do imposto seletivo, fumo e bebidas, né? Eu falei de armas e munições, mas esqueci das bebidas. A arrecadação decorrente da tributação de bens e serviços sujeitos a regimes específicos de tributação, e aí a PEC ela referencia combustíveis, serviços financeiros, operações com bens imóveis, compras governamentais e serviços de hotelaria, bares e restaurantes, entre outros, e tratamento favorecido, como é o caso do Simples Nacional. Né? Então, efetivamente, essa análise econômica
ela vai continuar sendo realizada durante todos os anos de transição desse novo imposto único, né? Bom, o que o texto traz, né, como exceções? Quais são as excepcionalidades aí trazidas pelo texto final aí da Câmara dos Deputados? Redução de alíquota em 60% para serviços de educação, chamados serviços essenciais, né? Serviços de educação, saúde, dispositivos médicos ou adaptável para portadores de deficiência, né, física, medicamentos e produtos de higiene, né? E aí dentro do conceito de produtos de higiene, mais detidamente aí absorventes íntimos, que hoje já é fornecido gratuitamente para a população de baixa renda, serviços de transporte, produtos agropecuários, produções artísticas e culturais, segurança da informação e cibernética. Então, assim, muitas dúvidas surgiram, né? Por quê? Cesta básica, né? Como eu falei no início, quando nós tivemos a redação inicial da PEC 45, esse era um cenário muito nebuloso, porque ela não previa incentivo fiscal, né? E na redação final, eu já tenho claramente ali uma redução de alíquota para a cesta básica, para o ProUni, né? Que são as bolsas concedidas aí aos estudantes, e para o PERSE, né? Que é um incentivo fiscal que reduz a 0% a alíquota do imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, para empresas, né, que são do setor de eventos, né, que foi um incentivo concedido em função dos efeitos da pandemia, né? Todo segmento de eventos sofreu muito, muito mais até do que alguns setores, né? Com a pandemia, porque alguns setores entraram no e-commerce, começaram a vender pela internet, prestar serviço pela internet, já teatro, cinema, bares, né, efetivamente tiveram aí, né, as suas margens muito prejudicadas, né, em função da pandemia. Então, a previsibilidade, permanência do benefício do PS é até 28 de fevereiro de 2027. Isso já está lá na PEC, se nada for alterado. Né? Então, redução a zero aí para a galera do setor de eventos até 28 de 2 de 2027, salvo se, né, a votação do Senado alterar mais alguma coisa, né? Bom, a transição, né? O que está previsto? Em 2027, a CBS vai substituir os tributos indiretos federais, né? Então, a gente está falando de IPI, PIS e COFINS. E o IBS segurar com a alíquota teste até 2028. Inicialmente prevista a 0,1, a gente não sabe mais, né? Em função do pronunciamento do Ministério da Fazenda, né, trazendo esse ranking de alíquotas elevadas, a gente já não tem tanta certeza. De 2029 a 2022, 2032, o IBS será, né? Aí terá percentuais agregados, né? Ele será introduzido a proporção de 1/10 em cada ano, até que finalmente em 2033 o novo tributo vai substituir de forma integral os impostos indiretos dos estados e municípios. Né? Então, essa é a meta. O que a gente tem de importante para falar aqui? Né? O IBS ele vai incidir, né, sobre bens materiais ou imateriais, então estou falando de bens, serviços e direitos, tá? Independente da habitualidade com que o contribuinte ele realize essas transações. Também haverá incidência na importação desses mesmos bens, serviços e direitos, bens materiais ou imateriais, né? Não vai existir mais o cálculo por dentro. Então, quando o contribuinte efetivamente pagar aquele tributo, não vai ser tributo em cascata, né? Então, esse mecanismo que a gente conhece como CROSSAP, tem que calcular o tributo por dentro. Isso vai deixar de existir na figura do IBS, né? Vai existir ainda a não cumulatividade, né? E a grande ânsia do mercado é entender, né, os créditos permitidos, né? Isso não está claro lá na emenda constitucional, certamente, né? Teremos aí um esclarecimento maior através da lei complementar que vai estabelecer o regramento desse novo imposto único, né? Em relação à CBS, segue mais ou menos os mesmos passos, né? Também é lei complementar, também a tributação é única, aplicável a todo o Brasil, né? A toda a legislação brasileira. Efetivamente, o que a gente ainda não tem muita assertividade é se o que está sendo referenciado aqui
pelo ministro da Fazenda realmente vai se materializar, né? Algumas entidades de classe, efetivamente, elas já vêm tratando dos efeitos, né? Então, nós tivemos aí recentemente o Conselho Federal de Contabilidade divulgando o material dos efeitos da reforma tributária para as organizações contábeis, né? Então, acredito que não só, né, a nossa classe, como outras entidades aí de segmentos de indústria também estejam, né, realizando esse estudo para identificar qual vai ser o efeito naquele determinado segmento de atuação. O fato é, né, que independente de regras de transição, como qualquer mudança na nossa legislação tributária, nós precisamos estar preparados em termos de processos, sistemas, pessoas, né? Porque às vezes a gente se depara assim, porque o PIS e COFINS aqui quem calcula é a contabilidade. Não, mas quem calcula o PIS e COFINS é o fiscal. Então a gente vai voltar a discutir isso, né? Poxa, quem vai ficar com o IBS? Quem vai ficar com a CBS, né? Onde é que eu vou alocar, se eu sou uma empresa de outsourcing, ainda que eu não seja uma empresa de outsourcing, onde é que eu vou alocar dentro da minha equipe da minha empresa, né? Quem vão ser as peças para poder efetivamente calcular a obrigação principal, né? E como consequência, as obrigações acessórias que serão criadas aí com essa nova tributação, né? Certamente aí uma remodelagem dos nossos SPEDs, né, nesse período de transição. Então, teremos aí um cenário bastante complexo, né? Até a gente atingir efetivamente aí o objetivo final, que é 2033, com algo mais tangível, com algo que não seja especulado, como a gente está tendo agora, né? Então, muito bem. Próximos passos, né? Adiantei, comentei, né? Fiz o spoiler. Foi divulgado hoje, né? Que haverá, né, uma comunicação entre o Senado e os municípios, né, para fins de acordos em relação à alíquota do IBS, e a proposta é que haja votação aí pela Câmara, né, pelo Senado, pela Comissão, né, perdão, Especial de Justiça, até o dia 4 de outubro. Né? Então, vamos ficar bastante atentos a esse dia, né, para ver o que efetivamente teremos no texto final dessa proposta de emenda constitucional. Bem? Bom, eu acho que eu não esqueci de falar, pelo menos os temas principais. Eu acho que eu não esqueci. Muito bem, vocês querem fazer alguma pergunta? Tranquilo não está, né, gente? Estamos bastante preocupados aí com essa virada de chave, né? Hoje a gente sabe que para as empresas mercantis, via de regra, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 20% de CMS, né? Regime não cumulativo mais 9,25% aí de PIS e COFINS, né? IPI dependendo aí da classificação do tributo, mas temos um sistema de créditos que pode aí amortizar essa carga tributária. A questão maior da proposta de emenda constitucional, embora, né, a promessa seja de uma tributação mais justa, concentrada na tributação dos grandes contribuintes, né, sabemos que tudo isso não será tão fácil, né, da gente ter ali todas as regras plenamente estabelecidas para a gente entender, olha, eu posso pegar crédito isso aqui para bater com isso aqui, a alíquota final é essa, né? Então, na verdade, o cenário ele ainda é muito especulativo, né? Ainda não temos aí uma decisão final, né? Principalmente quando a gente comentou aqui em relação ao que foi dito pelo Ministério da Fazenda, né? E ato de conformidade, né? Que é essa variável que busca refletir essa diferença, né? Entre a potencial arrecadação hoje, né? E a arrecadação obtida pela administração pública no novo cenário. Então, sempre vai ficar ali nos bastidores e a gente não vai ter muita noção disso, mesmo? Bom, em relação a esses temas que a gente está apresentando aqui, né, eu gostaria de dizer a vocês que eu vou encaminhar esse material lá no grupo, né, no mesmo grupo que a gente divulga o aulão, né? A gente sempre tem o hábito de encaminhar
o material em PDF e também divulgar quando o vídeo estará no YouTube aí, caso vocês tenham colegas que não tenham conseguido participar aqui ao vivo do nosso aulão. Também, né, concederemos no grupo um desconto para os cursos que nós faremos na próxima semana. Nós teremos uma turma, né, de PIS e COFINS, baseado aí na última instrução normativa, IN 2121 de 2022, né, que a gente chama de mini regulamento das contribuições. Então, o curso será no dia 18 e no dia 21 de setembro, de 18 às 22 horas, formato ao vivo online. E também teremos nos dias 25 e 26 de setembro mais uma turma do curso de preço de transferência, com base aí na lei 14596 de 2022, a nova legislação de preço de transferência, que tem muita relação com tudo isso que a gente está falando de reforma tributária, porque também é uma exigência para que o Brasil ingresse na OCDE. Né? Teremos esses dois cursos no formato ao vivo, online, pelo Simpla, né? Não é um curso da plataforma TextLearning, porque os cursos do portal são todos em videoaulas, mas atendendo aí a solicitação de alguns alunos que preferem o formato ao vivo, nós estamos realizando aí mensalmente cursos pela plataforma Simpla, tá? Então, a gente divulgaremos aí um cupom privilegiando vocês que fazem parte aí, nos acompanhem no grupo do WhatsApp, tá bem? Bom, no mais, me coloco aqui à disposição, caso que vocês queiram fazer alguma pergunta, né? E agradeço aí pela participação de todos.